Tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje, terça-feira, vamos dar início ao capítulo 6, Núcleo Celular, Mitose e Síntese de Proteínas. Está no módulo 2 ainda, Citologia, o estudo da célula. Na primeira parte, nós vamos dividir esse assunto. E esse assunto começa na página 102. Então a gente vai iniciar. Na página 102, pessoal, nós temos uma pequena abordagem a um tema chamado de clonagem, certo? E a importância do núcleo para que isso aconteça. Para que a gente entenda o que é clonagem, é preciso que a gente saiba que dentro desse processo ocorre a cópia do material genético, do DNA, de um determinado ser vivo, que vai ser colocado dentro de outro ser vivo da mesma espécie e que será gerado durante todo o processo embrionário. Da seguinte maneira, para que nós tenhamos um novo ser sendo uma cópia fiel daquele que a gente iniciou o processo. Para que nós possamos entender melhor, eu peguei aqui esse pequeno esquema mostrando o caso da ovelha Dolly, que isso aconteceu há um tempo atrás. Então já é uma prática humana bem antiga, a tentativa de criar organismos geneticamente idênticos, os melhores, E nós temos o processo iniciante da seguinte maneira: como é que acontece a clonagem? O cientista escolhe um determinado ser vivo, vamos dar o exemplo da ovelha Dolly, em que ele vai retirar dessa ovelha um determinado tipo de célula, e dessa célula vai se retirar partes que serão montadas com outras partes de célula de outro ser vivo da mesma espécie. Então eu peguei aqui o exemplo dessa ovelha A e a ovelha B. A ovelha A foi pego células, tipo as glândulas mamárias desse animal. Então o cientista pegou a glândula mamária, uma célula de outra ovelha B. Ele pegou uma célula, certo, embrionária, pegou a célula e fez o seguinte: da célula A ele pegou apenas o núcleo. Aqui está o citoplasma, a membrana plasmática e aqui o núcleo. Mesma história, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Só que da ovelha A ele pegou apenas o núcleo e descartou o citoplasma. Da ovelha B ele fez o contrário. Ele descartou o núcleo e ficou apenas com o citoplasma. Então pegou o DNA desse animal, apenas o DNA, e o citoplasma desse outro animal, que não tem nada de genético. Nós vamos pegar o DNA da ovelha A. Juntou os dois e através de processos laboratoriais, por exemplo, um pequeno choque que é dado, o DNA, o núcleo da ovelha A, ele se funde ao citoplasma da ovelha B. E eu tenho agora uma célula tipo mestiça. Ela tem DNA de um animal, mas o citoplasma é de outro. Então o que é que ele faz? Para você ter a noção de como é feito a clonagem, ele pega uma ovelha C, que não tem nada a ver com as outras duas, que vai funcionar como barriga de aluguel. Então ele pega essa célula embrionária, que agora tem um núcleo, tem material genético, e coloca no útero dessa ovelha. A ovelha, então, vai ficar grávida, vai engravidar, as células vão se multiplicar e meses depois você vai ter uma ovelhinha geneticamente igual à primeira. De um clone, exatamente um clone, mesmo DNA, mesmos aspectos, mesma coloração, todo o animal é uma cópia fiel do primeiro, do A. A letra B, a ovelha B, ela não serve de matéria-prima genética, ela só doou o citoplasma. O que conta aqui, pessoal, é o DNA. O DNA é a substância química que tem as receitas, vamos dizer assim, das partes do nosso corpo. Então, a cor do seu olho, da sua pele, da sua altura, tipo de cabelo, condição genética completa, está tudo escrita no seu DNA. Então, é a parte, digamos, mais importante da célula, é onde contém sua receita, a essência do que é você. E a clonagem é a tentativa de fazer outro ser vivo utilizando esse material genético do mesmo ser vivo. Então,
a ovelha a Dolly, que é essa daqui, ó, foi praticamente o primeiro animal, digamos assim, cientificamente autorizado, né, que temos notícia, que foi o primeiro animal clonado, a ovelha Dolly, tá certo? Então a gente vai trabalhar hoje justamente isso, o núcleo, o DNA das células, tanto nossas, dos animais, quanto as nossas também. Então nós vamos pegar a importância. Nós temos, pessoal, o núcleo como a região de controle, digamos assim, é a central de comando da célula. Se fosse colocado uma analogia com uma fábrica, nós teríamos o citoplasma como se fosse o pessoal que trabalha na fábrica, e o núcleo é a gerência, é quem contrata, quem demite, quem comanda toda a fábrica. Então é o local central, é o escritório central, que foi visto pela primeira vez, registrado mesmo em 1831, então já tem um certo tempo, nós já conhecemos o núcleo, que está presente apenas nas células eucarióticas, ou seja, protozoários, né, os protoctistas, os fungos, as plantas e os animais. Bactérias e eubactérias não possuem núcleo, então são organismos procariotos. Nós só temos o núcleo nos organismos eucariotos. Então o cidadão que viu isso pela primeira vez foi o botânico escocês chamado de Robert Brown. Então ele observou nas células regiões específicas que ele batizou como núcleo, podemos dizer assim. E é onde é o controle do metabolismo e, logicamente, da reprodução da célula. Uma célula se transforma em duas, quem faz isso, quem comanda isso é o núcleo, é o DNA. Okay? E a variedade de células que possuem ou não núcleo recebem tipificações, nomes. Nós temos células que não possuem núcleo, como as nossas hemácias, nossas células sanguíneas, elas não se reproduzem, então ela chega ao tempo de velhice dela em que ela é destruída, ela é reaproveitada e é preciso que nasçam outras células, isso lá na medula óssea. Então, por não terem núcleo, são células anucleares, ou anuclear, ou anucleadas, são células que não podem se dividir. A maioria das nossas células possuem apenas um núcleo, que a gente pode chamar de mononuclear. E se possui dois núcleos, como alguns protozoários, podem ser chamados de binuclear. E como as dos nossos músculos tem várias e várias centenas de núcleos, nós chamamos de multinuclear. Então, dependendo ou não da presença ou da quantidade, a gente tem esses tipos de núcleo. Então vamos agora dar uma olhada na página 103, onde mostra o que é o núcleo, do que ele é feito, suas partes. E a gente vai começar com a carioteca. A carioteca, também chamada de cariomembrana ou de envoltório nuclear, é uma casca parecida com a da membrana plasmática, que vai separar o que está dentro do núcleo do que está fora. Da cariolinfa, que é a substância química que tem dentro do núcleo, do citosol, que é a substância química que tem dentro do citoplasma. Então é uma região que delimita, onde ela possui pequenas estruturas na forma de poros, que são proteínas especiais que controlam a entrada e a saída de substâncias do núcleo. Então você tem aqui, ó, a carioteca, ó, que é tipo essa capa, essa casca, essa carapaça, que dentro você vai ter substâncias, você vai ter a cariolinfa, vai ter a cromatina, vai ter o nucleolo. Então a gente está falando por enquanto só da carioteca e desses furinhos aí que você observa, ó, por onde entra e sai substâncias. São os poros da carioteca. Nós temos também na carioteca a substância química feita de basicamente água e proteínas e outras substâncias que preenche, que delimita o espaço nuclear. Nós temos a cariolinfa, é como se tivesse um líquido aqui dentro, aqui não é vazio, aqui não está cheio de ar, está cheio de substâncias químicas aqui, chamada de cariolinfa. No núcleo nós também vamos ter duas coisas importantes, ó. Nós vamos ter a cromatina, vou só voltar aqui, que é esse fio aqui, ó, que é o nosso DNA, quando ele não está trabalhando, quando ele não está se dividindo. Então ele contém a informação genética para se fazer as células, para se fazer nosso organismo. E é importantíssimo para a nossa constituição orgânica, para o funcionamento. Então nós temos a cromatina, que é feita de DNA,
Cromatina e cromossomo, como a gente vai ver, é a mesma coisa. A diferença é que cromatina é quando o DNA não está trabalhando e cromossomo quando o DNA está trabalhando. Então, um momento de descanso, um momento de trabalho. Quando ele está descansando, eu chamo de cromatina, porque o DNA ele está em forma de um fio, como se fosse uma linha que está totalmente solta, não está enrolada no carretel, está solta essa linha. E o cromossomo seria no momento que a gente tem essa linha enrolada no carretel. Então são dois aspectos. E nós temos o nucleolo, que é uma substância rica em RNA, cromatina DNA, nucleolo RNA, e que ele vai ajudar muito na fabricação de proteínas, certo? Fabricação do RNA ribossômico, como é chamado, que vai ajudar lá no processo de fabricação das proteínas. A gente vai ver isso lá na frente, certo? Então tem a função ligada aos processos reprodutivos e outros controles celulares básicos. Então nós temos a parte mais importante da nossa célula, cromatina e nucleolo, eles são altamente importantes. Como é que são esses cromossomos, essa cromatina quando ela trabalha? Então, ó, eu tenho o DNA em dois momentos, né? O DNA quando ele está fininho, e eu chamo ele de cromatina, e essa cromatina quando ela começa a se enrolar, e ela fica nesse aspecto de letra X, que é o famoso cromossomo, que é quando o DNA ele está condensado e está pronto para se dividir, pronto para se transformar em dois cromossomos. Isso para que as células possam duplicar. Se você tem uma célula e essa célula se transforma em duas, é preciso que o DNA também se transforme em dois. Então a lógica é, eu não vou cortar o cromossomo no meio, porque aí você teria metade, não tem lógica. Então o que é que o cromossomo faz? Um cromossomo, digamos assim, se transforma em dois. E aí você tem dois cromossomos, então eu posso dar um cromossomo para uma célula e um cromossomo para outra, para que você possa fabricar todas as proteínas do seu organismo. Então aqui eu tenho um cromossomo, essa letrinha X. Eles são compostos, como eu disse, de DNA, que vai se enrolando, transformados em pequenas estruturas chamadas de nucleossomo, que são DNA enrolado em proteína, e ele, cada vez que vai se enrolando, ele vai tomando esse aspecto de letra X. Então eu tenho aí a condensação do cromossomo. Isso só acontece quando a célula vai se dividir, vai transformar de uma em duas. As cromátides irmãs e o centrômero, pessoal, são partes do cromossomo que temos para classificação de tipos de cromossomos. O que é o centrômero? É essa bolinha aqui do meio, ó. Essa bolinha que liga esse cromossomo da direita nesse cromossomo da esquerda. Então, o cromossomo ele pode ser dividido em cromátides, que são metades. É quando você quebra o cromossomo em dois, para que um cromossomo vá para uma célula e vá para dois. Então aqui eu tenho, na realidade, dois cromossomos, ó, colados pelo centrômero. O centrômero é essa região aqui, e a cromátide, ó, tem um aqui do lado direito e tem outro aqui do lado esquerdo. São cromossomos que vão se separar e cada um vai para uma célula. Isso é visto até mesmo na classificação dos cromossomos, ó. Cromossomos que são classificados devido à posição do centrômero, ó, dessa bolinha. Então tem cromossomo que as partes das cromátides são ausentes, ó, você só tem essa e essa, ó. Aqui na parte de cima não tem, e eu chamo ele de telocêntrico. Um cromossomo que só tem uma das cromátides, ou a inferior ou então a superior. Pode vir em cima e não vir embaixo, tanto faz. O acrocêntrico é quando eu tenho, ó, os braços ou as pernas dos cromossomos já visíveis, só que muito pequenas. O submetacêntrico, olha só, já é um pouco maior, é quase do tamanho das de baixo, ou as de baixo quase do tamanho da de cima. E eu tenho os cromossomos que têm os braços e as pernas do mesmo tamanho, ó. Então eu chamo de metacêntrico. Então isso é devido à posição do centrômero. Então eu tenho 4 tipos. Cromossomos e genes são praticamente a mesma substância química, é DNA. Cromossomo e gene é a mesma coisa. Só que nós podemos ainda subdividir o cromossomo em pequenas partes.
E cada uma dessas partes vai fabricar alguma coisa no seu corpo. Então, ó, a pontinha vermelha e esses riscos que temos aqui, ó, eu posso classificar eles como genes, ó. Então, essa pontinha vermelha é um gene, é uma parte do cromossomo que vai fabricar uma proteína. Pode ser a proteína da cor do seu olho, pode ser da cor da pele, do tipo de cabelo, do tipo sanguíneo. Tudo isso está escrito nos seus genes. Genes são partes específicas do seu corpo. Então lá está a receita. Nós temos os tipos de cromossomos quanto à composição para que vai ser passado de pai para filho. Veja o seguinte, na espécie humana existem 46 cromossomos. Todos nós possuímos 46 cromossomos em cada uma das nossas trilhões de células. Só não lá nas hemácias. Mas minha pele, milhões de células compõem minha pele. Então cada célulazinha tem 46 cromossomos. Todas precisam ter esses 46 cromossomos, que são divididos em metades, vamos dizer assim. 46, então 23 cromossomos você recebeu do seu pai e 23 cromossomos você recebeu da sua mãe. Quando juntou 23 com 23, formou você, formou a gente. Isso está presente nas células reprodutivas, porque é uma lógica. O pai não pode mandar 46 cromossomos e a mãe mandar 46, porque aí vai dar 92. O número correto é 46. Então, para que eu mantenha esse número, quando são fabricadas as células reprodutivas, o espermatozoide e o óvulo, para o espermatozoide não vai 46, vai 23. Para o óvulo, mesma coisa. Para quando o óvulo e o espermatozoide se juntarem, vai dar os 46 cromossomos. E esses cromossomos, ó, estão dispostos assim, ó, em pares, nas minhas células, em todas elas. Eu tenho, ó, o vermelho e o azul, vamos dizer, esse vermelhinho, a rosinha, é o materno e o paterno, sempre em duplas, ó. O que esse homem recebeu do pai dele e recebeu da mãe dele, certo? A diferença do homem para a mulher é no último par. Nós temos, ó, o par 23, porque 23 com 23 dá 46. Ó. O par 23 no homem, nós temos a divisão para classificação XY. Isso é para o homem. E para a mulher, XX. São os cromossomos sexuais, os cromossomos responsáveis pelo sexo da criança. Então, dentro dessa classificação, nós temos aqui, ó, a nomeação para células diploides e haploides. O que é uma célula diploide e haploide? É simples, ó. Toda vez que eu falo célula haploide, é uma célula N. N quer dizer 23. 23 cromossomos. Isso é uma coisa que a gente tem que memorizar. Haploide, o N, representa 23 cromossomos, que eu posso ter no espermatozoide ou no óvulo. Para que você entenda justamente o que são células diploides, o que é você. Todas o restante das células do meu corpo, osso, músculo, células cerebrais, pele, tudo isso são células diploides. São células que não possuem 23, possuem o dobro de N, 2N. Ou seja, diploide tem 46, o dobro de 23, 46. Então o restante de células que eu possuo, fora, no caso do homem, que o homem vai produzir espermatozoide, 23, fora os óvulos que a mulher produz, também que vão ser 23, todo o restante das células, tanto quanto seja homem ou mulher, vai ser diploide. São células reprodutivas, cromossomos sexuais. Essas células e esses cromossomos são responsáveis pelo sexo da criança. Os gametas, que são o espermatozoide e o óvulo. Isso leva, certo, ao estudo, a uma evolução dentro da biologia para o que nós chamamos de terapia gênica ou terapia genética, que está dentro da citogenética humana. Os nomezinhos são complicados, mas que, se você observar a formação da palavra, você consegue compreender ou ter uma noção. Então, cito vem de célula, genética vem do DNA, então é o DNA da célula humana, é o estudo dos cromossomos.
o estudo da sua composição. E através disso, certo? Os cientistas podem identificar em certas pessoas se há algum problema no DNA e se esse DNA corre o risco de passar para os filhos. Então eles têm uma estimativa, eles têm esse estudo de análise para que possa ser detectado a possível doença ou possível problema genético nos filhos. Então a gente chama isso de citogenética ou terapia gênica. O cariótipo humano é muito estudado dentro dessa citogenética, dentro dessa terapia gênica. O cariótipo, pessoal, nada mais é do que o estudo, logicamente, dos 46 cromossomos. Ó. Que no homem, eu posso dizer que são 22, certo? Em dupla, certo? 22 em dupla, no caso 44. Se for homem, nós colocamos XY. Sempre que aparecer a letra Y no cariótipo é isso que a gente está olhando. Ó. Essa codificação. Sempre que falar cariótipo, essa codificação. Como é que eu sei que é homem? XY. Pode ser então uma abreviação. Só 46 cromossomos, então se é 46 é a espécie humana. Mas os dois últimos cromossomos são XY. Então é o homem. Ó. Tá vendo? Porque se for a mulher, eu fico com esses 22, certo? Cromossomos autossômicos, que é o que faz o corpo, e XX, que é o que diz se é homem ou mulher. Se é XX, define o sexo feminino, que eu posso abreviar com 46XX. 46XY, homem, 46XX, mulher. Então aí eu tenho um código genético de estudo dos cromossomos que podem ser ou masculino ou feminino. Mulher nunca vai ter Y. Certo? O que define o sexo masculino é a presença do cromossomo Y. Se duplicar o XX, então vai nascer mulher. A lógica é bem simples. Ó. O espermatozoide vai ter metade desses cromossomos. Ó. Ou vai ter tudo vermelho ou misturado às vezes, certo? Mas no total de 23 você vai pegar até aqui, ó, até o 22, você pega um. Eu pego um desses daqui, um desse, um desse, um desse, um de... Aí quando eu fizer isso, vai dar 22. No caso do homem, ele pode mandar para o espermatozoide o X ou o Y. Se ele mandar o X, vamos para a mulher agora. A mulher só tem X, ó. Olha só, tudo é X. Então são 23X. Se o homem mandar o seu com esse X, então X final com X final, nasce mulher. Se o homem mandar em vez do X o Y, então quando ele juntar tudo com o da mulher, vai ser X, que a mulher só pode ter X, que ela manda para a filha dela, e o Y que o pai manda para lá. Ah, então não nasce menina, vai nascer menino, porque vai ter XY. A questão é só da combinação, tá ok? Então, pessoal, é isso por hoje. Nós terminamos e até semana que vem. Valeu, tchau!